e se controlando uma alimentação sempre. E não pode escorregar, e tem que ter um estilo de vida bem mais regrado. Olá pessoal, tudo bem? Estou eu mais uma vez aqui. Dar algumas dicas sobre emagrecimento, sobre ganho de massa muscular e sobre você persistir nos resultados e no seu objetivo. E para isso eu vou falar sobre um tema que muitas pessoas e muitos alunos da academia às vezes me perguntam sobre os três biotipos, os três biotipos de pessoas, né? Que são o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. Resumindo, as pessoas que são de nascença já, aquelas que são magras, um perfil magro, a sua parte esquelética alongada, perna, troncos, né? São aquelas pessoas que comem bastante e não engordam. Acho que vocês devem ter conhecimento de alguém ou algum conhecido, né, de vocês que tem esse perfil, esse biotipo. E os mesomórficos, né, que são aquelas pessoas no meio termo, não são magras nem gordas, elas não estão abaixo do peso nem acima do peso, são aquelas pessoas que você encontra na academia, né, ou aquelas pessoas mesmo sem frequentar a academia ou sem treinarem, sem se exercitarem, digamos que são já meio que fortes por natureza, são meio troncudas, uma altura um pouco mais baixa, né? Uma estatura mais baixa. Essas pessoas são aquelas que quando começam a treinar, em pouco tempo elas conseguem uma qualidade, né? E uma hipertrofia muscular mais rápida. E os endomórficos, né? São as pessoas que têm uma tendência maior de engordarem. Os endomórficos geralmente eles têm um metabolismo mais devagar, eles têm geralmente mais impulso para comer e engordam com muita facilidade, principalmente devido ao seu metabolismo. Bem, falando um pouquinho desses três, o legal seria, por exemplo, você se autoanalisar, né, e ver em qual perfil você está, né? Ou pedir para um profissional fazer uma análise. Qual seria o meu biotipo? Meu biotipo é ectomorfo. Eu sou uma pessoa praticamente sempre fui magra, né? Desde pequena, desde criança, né? Sempre tive um perfil magro, como bastante, não engordo, mas quero fazer hipertrofia, quero ganhar massa muscular. Como é que eu vou fazer nesses casos? Como é que eu teria que me alimentar? Como é que eu teria que treinar nesses casos? A minha dica, né, para vocês que são ectomórficos, que tem um perfil mais, a gente fala até mais sequinho, podem comer bastante, tem essa vantagem, né? Realmente existem alguns treinamentos específicos e alimentação. Realmente vocês podem comer um pouco mais, isso dá essa vantagem para vocês comerem maior quantidade, mas não besteiras. Então, comer mais quantidades de carboidrato, de proteínas, gorduras, vitaminas e sais minerais, normal, teria que estar se alimentando mesmo. A única coisa é que entre o profissional para fazer o ajuste da quantidade que vai ser colocado de acordo com o seu dia a dia. Por exemplo, a gente não sabe no seu dia a dia se o seu trabalho é muito pesado, né? Se é desgastante, se você tem como fazer várias refeições no dia. Então tudo isso daí um profissional ele te ajuda. E o treinamento. Geralmente os ectomórficos têm que fazer treinamentos, no caso de hipertrofia, treinamentos um pouco mais intensos. Intensos no sentido talvez mais pesados. Claro que com técnica, né? Eu sempre venho lembrando sobre isso, tem que fazer com técnica. Principalmente, né, um iniciante, uma pessoa que nunca fez musculação, por exemplo. Primeiro fazer todas as fases, né? A fase de condicionamento, de adaptação, e a partir daí já começar um treinamento mais forte com carga, ou seja, resumindo em poucas palavras, pegar pesado, tá? E dando um período de descanso, de anabolismo que a gente fala.
um período de recuperação, é onde a massa muscular ela se recupera e cresce um pouquinho. Esse seria, resumindo, né, o perfil do ectomorfo. Do mesomorfo, que seria as pessoas que ao meio termo, elas têm uma facilidade para emagrecer e uma facilidade para engordar. Então tem que tomar cuidado e, dependendo do objetivo da pessoa, né, direcioná-la para uma dessas duas. Se for no caso de hipertrofia do mesomorfo, treinamento também pesado. O mesomorfo, no caso, ele teria uma vantagem, né, de fazer variações de treinamento. Ele pode ao mesmo tempo fazer treinamentos mais intensos, com muita carga, e depois também fazer uma variação com treinamentos com menos carga e um pouco mais de repetição. Dá para fazer essas variações, né? A alimentação, no caso de mesomorfo, teria que ser um pouquinho mais balanceada, né, e calculada. Por quê? Ao mesmo tempo que ele tem uma facilidade também para emagrecer e para engordar, então tem que ter alguns cuidados. Então aí entra o profissional para ajustar para você, que é mesomorfo, a quantidade certa de alimentação, né, de alimentos, de nutrientes, quantidade calórica, né, no seu dia a dia, para não ultrapassar, porque aí se ultrapassar vai virar gordura, né, em excesso no caso, e nem ser menos, faltar nutrientes, porque aí também compromete e você começa a emagrecer. E os endomórficos são as pessoas que, infelizmente, não tem jeito, elas têm que ter uma vida ativa, estar fazendo atividades físicas e se controlando na alimentação sempre. São os que não podem escorregar. Tem que ter um estilo de vida, principalmente na parte de alimentação, bem mais regrada, porque eles têm muita tendência, né, de engordarem, tem facilidade para engordarem. São as pessoas que realmente têm que ficar comendo de pouquinho em pouquinho ou comer bem pouco no dia. Realmente é mais difícil. E no caso de treinamento, né, os endomórficos, treinamentos intensos, realmente treinamentos intensos, dependendo da adaptação, da técnica da pessoa, treinamentos pesados, conciliados com exercícios aeróbicos. Conciliado sempre com exercício aeróbico. Então, digamos que são treinamentos mais cansativos, podemos, né, dizer assim. Mas não que, mesmo que não seja tão fácil, são objetivos, né, que são alcançáveis. No caso do endomórfico para emagrecimento, é possível sim, só precisa realmente de um esforço maior para essas pessoas. Se for o seu caso, você tem que se esforçar, fazer academia, né, se vigiar na sua alimentação. E no caso de hipertrofia, a mesma coisa. Tem que tomar cuidado com a alimentação e os treinamentos têm que continuar a serem intensos. Dependente dos 3 biotipos, eu não sei qual que você se classifica, né, qual é o seu perfil de biotipo, pode acontecer de você ter o biotipo ectomorfo com mesomórfico, um pouco de cada um, ou mesomorfo com endomorfo, um pouco de cada um. Então, pode ser que você tenha um pouco dessas características também. Independente de qualquer um dos 3, independente do seu objetivo, você consegue tanto emagrecer quanto fazer hipertrofia, ganho de massa muscular, sendo qualquer um desses 3. A única coisa que, né, no caso do ectomorfo, vai ter treinamentos específicos e uma alimentação, né, específica para ele. Do mesomorfo, a mesma coisa, um treinamento específico, uma alimentação específica, talvez com um pouco mais de facilidade. E o endomorfo, como eu citei anteriormente, também dá para ter o seu objetivo alcançado, tanto para hipertrofia quanto para emagrecimento, com características e treinamentos, né? Treinamentos e alimentação específica para o endomorfo. Se você se classificou como endomorfo, é o que o pessoal... são os biotipos de pessoas que mais procuram na academia e orientação, e não desanima não. Continua treinando firme, segura a sua alimentação, tenta mudar o seu estilo de vida. Antes de mais nada, eu acho que a mudança de estilo de vida vem aqui, né, da sua cabeça, do seu psicológico, e você mudar algumas coisas, né, do seu dia a dia a partir daqui. E no caso do profissional, ele está sempre motivando de acordo com cada biotipo para as pessoas alcançarem esse objetivo. No caso do endomorfo, a minha dica maior é frequência, disciplina, né? Continue treinando. Você que quer endomorfo, né, que tem tendência para engordar,
Continua fazendo uma atividade física e continue se controlando na alimentação. Procure um profissional. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Mesmo que você perca 1 quilo por mês, imagina isso em um ano, ou então em 6 meses, né? 6 quilos, faz muita diferença. Fica aqui a minha dica, tá, para vocês. Espero que vocês gostem. Se você curtiu, deixe o seu curtir ou deixe o seu like, né? E compartilhe aí com seus amigos, com as pessoas aí que de repente precisam estar sabendo disso. Valeu, obrigado, até a próxima. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true.